Boa noite, camaradas. Mais um TV Mulheres nesse domingo. Você TV ainda Mulheres. Tem um plano de saúde tradicional? Opa! Esquece. Agora você Deixei pode... o som ligado aqui. Vamos pular. TV Mulheres 1118. Olha, eu tô querendo um TV Mulheres 1118. Vai demorar um pouquinho, mas a gente chega lá. Hoje estamos aqui com a companheira Stefânia Robustelli. Oi. Boa tarde. E com a companheira Silvia Mendes, que Boa noite para todos. A Silvia é de Minas Gerais, simpatizante do PCO e membro do coletivo Rosa Luxemburgo. Vamos lá. Primeiro de tudo, quero pedir para o pessoal curtir, compartilhar nosso programa, para se inscrever também, além de se inscrever na COTV, se inscrever no... Eu estou com a minha neta aqui, gente, então a gente está assim, com alguns acontecimentos, né? Inesperados. Inesperados, exatamente. Vamos lá. Eu queria pedir para todo mundo, além de se inscrever na COTV, entrar lá na COTV e ir para canais e se inscrever na TV Mulheres, canal que é dentro da COTV. Os nossos programas, as nossas matérias, elas ficam depois também lá no TV Mulheres. Vou dar aqui uma boa noite para o Sou Eu, que já deu aqui uma boa noite, o Gabriel Teles, o Joey Goldberg, marxista, a Vera Trello e o Joey mandou aqui a carinha do Marcos para a gente. Estou vendo que esse pessoal aqui que eu dei boa noite, o LC29 chegou agora, não são... Bom, o Joey é inscrito, a Vera e o Gabriel Teles não. Ah, são membros, né? Não são membros. O LC29 não é membro? O LC29 é. Quem não é membro ainda é a Vera Trello e o Marcelo R, que chegou agora. Então, inscrevam-se na COTV, inscrevam-se na TV Mulheres, no canal TV Mulheres, e tornem-se membros do nosso canal, para que a gente alcance mais pessoas e mais mulheres para entrar na nossa luta. Temos aí um membro bronze, que é apenas R$ 7,99 por mês, e já ajuda bastante, né? Temos o membro prata. Então, assim, gente, membro bronze, funções e conteúdos exclusivos para membros, nome no mural dos membros, newsletter dos membros. Membro prata, R$19,99, aí tem os benefícios acima e tem cupons personalizados e acesso ao grupo exclusivo no Telegram. O membro ouro, R$49,99, mais perguntas respondidas em vlog. O membro platina, R$99,99, né, com os benefícios todos acima, e também pode participar de reuniões mensais de discussão teórica do conjunto com os companheiros do partido. E o nosso membro rubi, nosso membro vermelho, R$ 199,99, tem os benefícios anteriores, vai ganhar um livro autografado e dedicado pelo companheiro Rui e convites para atividades especiais do partido. Então, se você pode contribuir aí com membro bronze, prata, ouro, platina, rubi, é muito importante para o nosso canal, para que o YouTube aceite que a gente está crescendo. José Zelman chegou, professor, que está dizendo que ele é comunista. Gente, está ficando meio complicado a gente falar que é comunista, né? Bom, o que mais? Vamos... Bom, agora em março nós vamos ter a Conferência Nacional do Coletivo Rosa Luxemburgo, o coletivo de mulheres do PCO. Vai acontecer nos dias
5 e 6 de março. Né? As reuniões do coletivo, elas acontecem aos sábados, às 13 horas, né? E quem quiser participar, entre em contato aqui. A gente coloca no grupo para você receber as mensagens, conversar com os membros, né? Você não precisa ser filiado ao Partido da Causa Operária. O que você precisa é querer lutar pela causa da mulher dentro do marxismo. É isso. Se você também não sabe direito o que é isso, entra que você vai aprender com todo mundo, né? Com todas as mulheres que estão lá. Beleza? Nós temos também, vamos falar aqui do jornal, do JCO, que nós estamos aí com a campanha para as pessoas se assinarem o Jornal da Causa Operária. A sua assinatura pode ser do jornal físico ou do jornal online, ou online não, virtual. Se você colocar aí a sua câmera, você consegue acessar aí o canal o site para fazer a sua inscrição, e você vai estar ajudando numa causa muito importante do nosso partido, que é alcançar 3.000 assinaturas e assim a gente poder financiar o jornal e poder vender o jornal a preços populares em portas de escola, porta de indústrias, e nos bairros populares, né? E assim ajudar aí no trabalho de base do Partido da Causa Operária. Nós também temos a Universidade Marxista, cujo tema agora, que vai começar em março, é a história do Brasil, através da análise marxista. Nós vamos ter desde 1500 até os tempos atuais. O curso vai durar o ano todo, vai ser muito legal e muito importante, porque a gente vai saber de verdade a história do Brasil e fazer as conexões dos acontecimentos, e também perder essa ideia tosca de que o Brasil, os brasileiros não são um povo lutador, que luta pelos seus direitos e tudo mais. Na verdade, o brasileiro é muito lutador, muito. Bom, vamos começar com uma coisa que aconteceu hoje, muito importante, que foi a vitória do time feminino Não é porque eu sou corintiana, não, gente, mas é que é o seguinte: hoje teve a Supercopa do Brasil, das mulheres, as corintianas ganharam, e eu estou acostumada que quando tem uma final de campeonato, mas assim, acabou de falar, ganhou, não sei o quê, você entra no Google e já tem um monte de coisa lá aparecendo sobre o time que ganhou, masculino, óbvio, né? Em relação a hoje, por exemplo, eu fui procurar alguma foto para mim postar, não achei. Já fazia uns minutos que tinha acabado o jogo e não tinha nada de informação que tinha acabado o jogo e que já tinha as campeãs. Então, assim, as mulheres do futebol brasileiro jogam muito futebol, são muito boas. A gente teve aí a Marta, que foi para fora do Brasil, ficou um tempão, né? E nunca tiveram, não são valorizadas aqui dentro do país, né? Não é só no futebol masculino que a gente tem problema, né? No feminino, para variar, é muito mais. Tudo que é em relação à mulher é mais complicado. As companheiras querem comentar sobre isso? Eu queria falar uma palavrinha sobre isso. Que é interessante, né, que você falou, eu realmente eu não sou muito, não acompanho muito futebol, então para falar a verdade, eu nem sabia que estava tendo essa Copa, e muito menos que já estava na final, né?
E o interessante é que, por exemplo, o movimento identitário, ele é um movimento que eu estou comparando aqui a posição dos identitários com a posição do partido do PCO, né? O PCO ele toma uma atitude mais positiva em relação a esses, né, aos acontecimentos que envolvem as questões femininas, né? Por exemplo, um exemplo é esse. O movimento identitário ele está muito preocupado em criticar, né? Assim, do modo geral, assim, que alguém fala alguma coisa, está errado porque falou, mas, por exemplo, não apoia uma questão super importante, né, para a afirmação feminina, né, no país, por exemplo. As mulheres começarem a acompanhar campeonatos de futebol feminino, alguma campanha nesse sentido, né? Que, né, não é uma coisa interessante? Mas não, né? A gente nem sabe, ninguém comenta os meios. Então, era isso que eu queria... Essa posição, né? Uma posição de... Quer dizer, qualquer coisa que a pessoa fala, se ataca. Mas na hora que você vai ver o mundo real, o que está acontecendo, quer dizer, as coisas... É uma coisa muito ideológica, né? Ela não atua na realidade, quer dizer... transformar a situação, mesmo que... Porque também tem muito preconceito. Gente, eu falo muito, então, se estiver falando muito, vocês me cortam, pode me cortar. Mas só o que eu estava falando? Porque também tem um preconceito em relação ao futebol também, né? Então, é só aquela atividade só intelectual, né? Assim, as mulheres, a tese de doutorado, né? Aquela coisa, falar isso, falar aquilo, mudar o pronome, mas coisas, né, que assim, para mim não tem muita importância, mas eu acho que para as mulheres, por exemplo, as jogadoras do Brasil, o reconhecimento delas é fundamental, elas sofrem muito com isso, né? Era isso que eu queria colocar. Não, é interessante o que tu falou, porque eu lembro uma vez que eu ouvi falar muito na imprensa das jogadoras do time feminino, da Marta, no caso, né? Foi quando, acho que vocês devem lembrar, o pessoal estava muito na campanha contra o Neymar, né? Aí começou a surgir uns memes na internet, que era alguém com a camisa do Brasil, né? Com a camisa, no caso do Neymar, riscada, e embaixo colocava o nome da Marta, né? Como se dissesse, se for para defender o futebol o brasileiro, por que não defende o feminino, né? Porque justamente se o futebol masculino é atacado, o feminino é invisibilizado, né? Mas só que você vê como isso era pura demagogia agora, né? Porque, por exemplo, como a Simone falou, teve esse jogo, elas ganharam, e cadê na imprensa? Cadê que eles dão destaque? Quer dizer, eles só usam quando é para atacar o futebol masculino, né? Esse pessoal que diz que defende, na verdade, eles estão usando, né? O futebol feminino. Uhum. Exatamente. Sim, interessante. Bom, a gente tá... Vamos para a primeira pauta aqui, que é o seguinte. A gente vai falar de um país extremamente democrático. Eu fico até emocionada, gente, né? Deixa eu ver que ano foi que eu não lembro. A gente teve aquela questão dos Estados Unidos em deportar as pessoas que não são estadunidenses, deportar os brasileiros, né? E aí, quando o maravilhoso, né? Porque assim, o nosso também maravilhoso governo, né? Concordou com isso, né, gente? Porque assim, né? Vai deixar brasileiro vagabundo lá naquele país maravilhoso que é os Estados Unidos, porque foi isso mesmo que
que o Bolsonaro e o filho dele, sei lá qual deles também, que também nem quero saber, falaram, né, que tinha mesmo que trazer esses vagabundos, tirar esses vagabundos, esses brasileiros dos Estados Unidos, né? E assim eles estão fazendo. Essa semana, sexta-feira, chegou, né? Foram deportados 311 pessoas, chegaram no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, né? Chegaram 2 voos dos Estados Unidos. E aí o pessoal contando, né? Como que as pessoas são tratadas, né? Olha só, a patrulha pegou a gente e jogou nossos pertences no lixo. Só não jogou eletrônico, dólar e medicamento. As pessoas falando sem ser identificadas. Aí, cadê? As pessoas ficaram sem comida, com uma garrafinha de água. Era uma garrafinha de água de 500 ml por dia. Fiquei 5 dias sem tomar banho, escovar os dentes. Alimentação só com burrito, laranja e maçã. Algumas mulheres chegavam a mostrar os seios aos guardas para ganharem comida. Então, esse país super democrático, que trata muito bem todas as pessoas, né? Fazendo isso. E assim, a mulher tendo que mostrar o peito para os guardas para ver se conseguia alguma comida, gente. É um absurdo isso, né? E assim, a gente vê esse pessoal sem noção defendendo esses movimentos identitários que vieram do imperialismo, né? E a gente vê isso. Como que esse pessoal pode defender esse tipo de coisa, esse tipo de gente? As companheiras... Não, pois para ver como a gente lida com um mundo cheio de hipocrisia, né? Que justamente pega, por exemplo, esse presidente eleito do Chile agora. A gente vê ele atacando Cuba, Venezuela, né? Por quê? Porque ele é bancado pelo imperialismo, né? Então ele não vai atacar os países que vêm aqui, roubam a gente, no caso dos Estados Unidos, né? Roubam a gente, levam o nosso dinheiro para lá, a gente vai para lá porque né, a gente vai meio que de alguma forma resgatar o que eles tiraram da gente, né? Por que todo mundo vai para lá? Porque tá tudo lá. E por que tá tudo lá? Porque eles roubam, né, dos outros países. Então, e aí fazem isso com as pessoas e mesmo assim não se fala disso, né? Mantém uma cortina de fumaça, né? O país antidemocrático é Cuba, o Afeganistão, Venezuela, e os Estados Unidos é o bastião da liberdade, né? E é muita hipocrisia, e aí é por causa disso que a gente precisa ter liberdade de expressão, né? Ter a mais ampla liberdade de expressão para poder denunciar isso, porque se cria um clima de censura, qualquer coisa que se fale desses países que são tidos como países libertários, né? Vai parecer uma calúnia, vai ser tido como uma calúnia e a gente vai poder ser reprimido com muita facilidade. Então, por essa hipocrisia, né? Por causa dessa hipocrisia que reina, que a gente precisa lutar pela liberdade de expressão, porque só assim para essa verdade encoberta aí poder ser denunciada, né? Não, hipocrisia é pouco, né? Porque assim, chamam de ditadores, né? O Cuba, Venezuela, tal, ficam com o dinheiro deles, né? Porque Venezuela está lá com o dinheiro investido lá em ouro, lá na Inglaterra, e os caras não devolvem o dinheiro. Cuba, lá, eles tomaram conta de Guantánamo, que é de Cuba, e não devolve de jeito nenhum, além dos 61 anos de embargos, né, que é uma forma aí de... E, se eu não me engano, também tem dinheiro preso de Cuba lá nos Estados Unidos e outras coisas mais, né? E aí ficam chamando esses
fascistas, esses nazistas de democráticos. Silvia, quer comentar? Assim, queria chamar a atenção que como que a polícia do Estado burguês, em todo o mundo, o modo deles operarem, né, é basicamente o mesmo, né? Mesmo em países claro, sempre tem num país igual o nosso, que a desigualdade é muito grande, claro que a polícia chega no limite mesmo até de um fascismo mesmo, né? Nos Estados Unidos não é que é muito diferente, né? Porque a gente viu a questão, por exemplo, com os negros, né? De matar e a população carcerária lá, que basicamente também é negro, latino, né? Mas, quer dizer, no Estado burguês não importa. A polícia, ela sempre é antidemocrática, autoritária, né? E principalmente no trato das pessoas, dos trabalhadores, né? Porque quem é que vai no... Quem são os brasileiros que estão sendo deportados, né? Porque o turista rico brasileiro, ele não vai ser deportado, ele vai lá com o visto tudo bonitinho, ele tem dinheiro para entrar, ele tem dinheiro para sair, tem a passagem, ele vai gastar dinheiro lá, né? Então ele vai ser bem tratado. Esses que estão sendo deportados são os trabalhadores brasileiros que não têm condição de trabalho no Brasil, faz lá sua poupança, né? E vai tentar a vida lá. Muitos até são pessoas, às vezes, até formadas, não consegue nada, tem um dinheirinho, tem a família ali que pode ajudar, mas tem também um pessoal mais necessitado mesmo, que consegue um dinheiro para ir e aposta tudo, né? Nessa empreitada aí. E é assim que eles são tratados, porque eles são, no final das contas, trabalhadores, né? São operários, são proletários. E é esse tratamento que vai ter em qualquer lugar do mundo, né? Também acredito que, mesmo nos países mais, né, que são considerados, assim, mais democráticos na Europa, um imigrante lá, proletário, ele não vai ter o mesmo tratamento né, uma pessoa da classe, né, dominante, da classe alta, ricos. Então é isso, no final das contas é a mesma coisa que acontece no mundo todo, né? E a maioria dos brasileiros que vão para fora vão para fazer um trabalho que as pessoas do país não querem fazer, né? Exatamente, que é o trabalho justamente mais desqualificado, né? É a construção civil, é a limpeza, é babá, muitos vão, a gente sabe, prostituição, muitos escravos, como trabalhos escravos, né? Entra lá ilegais, aí tem agenciadores que põem essas pessoas para trabalhar sem sem nenhuma garantia de nada, né? Quer dizer, a situação é mundial mesmo, né? Assim, não tem lugar que o capitalismo realmente consegue promover um mínimo de igualdade, né? Se ele consegue entre os próprios nacionais, mas tem os imigrantes, né? Que precisam entrar, eles precisam do trabalho imigrante, que é uma hipocrisia, né? Você ser racista com os imigrantes, sendo que o próprio país necessita da mão de obra barata, imigrante, e, quer dizer, eles resolveram ali, para um pinguinho de gente, uma condição mínima, mas tem muita gente no mundo, né? Tem muita gente necessitada no mundo. E eles vão estar recebendo, porque vamos dizer assim, uma coisa natural, né? Quem está passando fome num país, ele vai tentar a vida num lugar que vai ter mais perspectiva para ele, né?
Mas eles já tratam assim, feito cachorro mesmo, que é para os imigrantes já entender o recado, né? Ó, é para ficar quietinho, né? Não é para causar confusão aqui, porque se a gente te pegar, o que vai acontecer, né? Já é para isso também, né? Uhum. Tratamento assim. Olha, gente, tem uma Já é para dar o recado. Tem uma Nicole Machado aqui no chat dizendo que ela foi censurada. Eu não vi nada censurado, eu não censurei. Inclusive, tinha aqui uma mensagem do. Pode ser o YouTube, né? Às vezes o YouTube mesmo barra a mensagem, né? Aqui o ao vivo tinha colocado fora Bolsonaro golpista genocida e o YouTube tirou e eu liberei. Né? Então, não sei do que ela está falando. Dependendo da palavra que usa, o YouTube às vezes não aceita. Então, mas eu não estou Bolsonaro mesmo, superchat, eu já tentei colocar a palavra Bolsonaro mais tempo atrás. No superchat, eles não aceitavam de jeito nenhum. Até que eu percebi, eu falei, porque é Bolsonaro. Aí você põe Bozo. Aí ele aceita, entendeu? Não, mas eu também não estou vendo nada censurado pelo YouTube aqui, porque eu vejo se tiver. Mas eu não vi nada censurado de ninguém. O que estava censurado eu liberei, que era do companheiro ao vivo. Bom, a gente tá aqui, vamos para a nossa próxima pauta, que é o seguinte. Também é muito doce, é muita sororidade, né, gente? Foi uma reunião convocada pela Marta Suplicy, né? Essa política maravilhosa, né? Que do PT, da esquerda foi para a direita, agora ela não sabe para onde ela vai, né? Tá aí falando. A Natália pediu para mim, mandou um negócio aqui para mim, eu vou falar. Que é o seguinte. Cadê? Do aniversário da Olga Benário. No dia 12/2, ontem, foi aniversário da Olga Benário. Ela faria 115 anos ontem. Né? E a Olga Benário, ela estava aqui no Brasil, ela foi deportada, foi lá para morrer numa câmara de gás em 1942. Grávida, né? Grávida. Chegou a nascer, né? A filha dela. Ela estava com 35 anos, foram 20 anos de militância e luta pelos direitos, morreu sozinha e consciente. E aí tem a carta dela que é muito grande para ler, mas eu vou ler. Queridos, amanhã vou precisar de toda a minha força e de toda a minha vontade. Por isso, não posso pensar nas coisas que me torturam o coração, que são mais caras que a minha própria vida. E por isso me despeço de vocês agora. É totalmente impossível para mim imaginar, filha querida, que não voltarei a ver-te, que nunca mais voltarei a estreitar-te em meus braços ansiosos. Quisera poder pentear-te, fazer-te as tranças. Não. Elas foram cortadas. Mas te fica melhor o cabelo solto, um pouco desalinhado. Antes de tudo, vou fazer-te forte. Deves andar de sandálias ou descalça, correr ao ar livre comigo. Sua avó, em princípio, não estará muito bem. Deves respeitá-la e querê-la por toda a tua vida, como teu pai e eu fazemos. Todas as manhãs faremos ginástica, vês? Já volto a sonhar, como tantas noites, e esqueço que esta é a minha carta de despedida. E agora, quando penso nisso de novo, a ideia de que nunca mais poderei estreitar teu corpinho cálido é para mim como a morte. Carlos, querido, amado meu, terei que renunciar para sempre a tudo de bom que me destes? Conformar-me-ei, mesmo que não pudesse ter-te muito próximo,
que teus olhos mais uma vez me olhassem. E queria ver teu sorriso. Quero-os a ambos, tanto, tanto. E estou tão agradecida à vida por ela haver me dado ambos. Mas o que eu gostaria era poder viver um dia feliz, os três juntos, como milhares de vezes imaginei. Será possível que nunca verei o quanto orgulhoso e feliz te sentes por nossa filha? Querida Anita, meu querido marido, meu garoto, choro debaixo das mantas para que ninguém me ouça, pois parece que hoje as forças não conseguem alcançar-me para suportar algo tão terrível. É precisamente por isso que esforço-me para despedir-me de vocês agora, para não ter que fazê-lo nas últimas e difíceis horas. Depois desta noite, quero viver para esse futuro tão breve que me resta. De ti aprendi, querido, o quanto significa a força de vontade, especialmente se emana de fontes como as nossas. Lutei pelo justo, pelo bom e pelo melhor do mundo. Prometo-te agora, ao despedir-me, que até o último instante não terão por que se envergonhar de mim. Quero que me entendam bem. Preparar-me para a morte não significa que me renda, mas sim fazer. Mas sim saber fazer-lhe frente quando ela chegue. Mas, no entanto, podem ainda acontecer tantas coisas. Até o último momento, manter-me-ei firme e com vontade de viver. Agora vou dormir para ser mais forte. Beijos pela última vez. Então, essa é a carta que a Olga fez na noite antes dela ser morta numa câmara de gás. Fez para o marido, para a filha e para a família, né? Não consigo nem imaginar como que é isso. Você escrever uma carta de despedida porque você sabe que vai morrer, para sua filha, para sua família. Quer dizer, essa gente é muito horrível, né? Tem muita gente que está morrendo hoje. A gente está lembrando da Olga porque foi uma revolucionária e que a luta dela é exatamente essa luta que a gente está fazendo. Porque o André Constantini me mandou uma mensagem contando que teve o ato lá sobre o do movimento negro e que ele nem conseguiu ficar no ato até o fim, que ele falou que estava enojado, né, pelo ato identitário, né, que não fala do que deve se falar e que, inclusive, as mães que são aí mães que estão sofrendo aí, são mães pelas atitudes aí do Estado, que estão matando os filhos das mulheres, né, nas favelas, nas periferias, né, elas até aquele momento, ele falou que já estava bem no final, estavam reclamando de não ter tido espaço para falar. Então, assim, ele falou, olha, Simone, eu não sei se no final elas conseguiram, mas até bem no final, o movimento negro não estava dando espaço para as mães negras fazerem as denúncias do que está acontecendo lá. Né? Então, o que é isso? E aí vem falar, aí tem gente aí falando contra a gente, porque a gente denuncia o identitarismo a todo momento, a gente denuncia e vai continuar denunciando. Porque se o movimento negro não dá espaço para as mães negras falarem, fazerem as denúncias delas, que movimento é esse? Não, e é por isso que o pessoal se choca quando vem alguém e quer conversar sobre o nazismo, né? Porque, assim, é um cala-boca tão grande que quem quer denunciar esses horrores aí que ainda acontecem a todo momento no nosso país, é um cala-boca tão grande que as pessoas que querem falar tomam, que acaba parecendo que realmente o fascismo acabou aí, na Segunda Guerra Mundial, né? Não é que ele continuou sob outras formas, né? Como a gente sempre aprende na universidade com o Rui, né?
não é que ele tomou outras formas e continuou acontecendo na América Latina, né, com os golpes militares, e continua até hoje, né, nos territórios de favela, como o André chama, né. O fascismo está aí a todo momento e nunca terminou com Hitler, né, mas infelizmente muita gente acha que sim. E aí quando ouve falar, o nazismo é como se estivesse acordando um monstro adormecido, só que ele não está adormecido, né? Nem um pouco. O pessoal é que tem que acordar para a vida e ver o mundo real, porque enquanto esse mundo real for abafado, quem sofre não é eles, né? Quem sofre é principalmente o pessoal que está nas favelas, né? Que mora na rua, que mora no campo. Então, vamos ter sororidade com todos os seres humanos, né? Parar de ser egoísta e querer enxergar a verdade, não viver num conto de fada. O Tiago Pires está perguntando, companheiras, me tirem uma dúvida. Teve sororidade das identitárias de roxo com presidenta Dilma durante o golpe e com a Marisa Letícia atacada pela Lava Jato? A Marisa Letícia estava com câncer, lá morrendo, e o pessoal estava atacando ela, e não teve movimento feminista nenhum que foi defender nem a Marisa Letícia e nem a Dilma. E quanto a isso, assim, eu tenho uma experiência pessoal, e na época eu nem ainda conhecia, né, o partido. Numa reunião familiar, uma tia minha que é super espera, ou melhor, se ela assistir algum dia, né, que é super, hiper feminista. Super, hiper feminista, ela é LGBT, e assim, aquela conversa, aquele papo, ela virou para mim e falou assim, não, e ela era funcionária pública, era uma pessoa de classe média, intelectual, né, assim, intelectualizada, ela é artista. Ela virou e falou assim para mim, não, mas a Dilma é incompetente mesmo. Eu falei, o quê? Eu estou ouvindo isso de uma feminista? Cadê a sororidade com a Dilma, né? Primeiro que a Dilma não era incompetente porra nenhuma, né? Não, e assim, pois é, e ela nem era incompetente, mas assim, em momento nenhum, ela levou em consideração que, independente do que as críticas que podia fazer à administração dela, ela era uma mulher de esquerda. Não era uma mulher que oprimia, não é uma Damares, né? Que oprime as mulheres. Que merece muito respeito até pela coragem que ela teve, né? Por tudo que ela passou, foi torturada. Pois né? Ela era uma pessoa progressista, no mínimo, né? Aliada do feminismo, do movimento feminista. Então, é assim, é muito louca a questão. É uma coisa mesmo de... Aí a gente vê que é uma situação mesmo de classe. Não tem essa questão das mulheres, do feminismo, dos negros, ela é completamente secundária. Né? O que importa é a ideologia ali, né? Quer dizer, a ideologia justifica tudo. E essa questão também das mulheres, que o André Constantini denunciou, né? É de novo aquela questão, né? Na vida real, esse movimento, ele cada vez vai se afastando mais do mundo real, da vida real, e cada vez vai ficando aquela coisa abstrata, né? O racismo, do modo geral, e não entende que o racismo é isso aí, né? É a opressão dessas mulheres, é a expressão mais racista possível. Uma pessoa aí de classe média que entra numa loja e ela é negra, existe isso, isso é real, né? Ela é olhada de lado, aí ninguém quer atender, ela pode se confundir, acontece. Mas quem que é o negro oprimido mesmo? É essa mulher que ela é oprimida? É uma forma de opressão? É.
Mas a outra é a própria existência, é a existência dela que está em perigo constante, né? Que podia falar, não, eu sou uma negra de classe média, e eu também tenho um risco maior de ser, por exemplo, morta do que uma mulher branca de classe média. É real, é verdade, né? Só que isso é muito... Essa possibilidade é muito pequena perto da mulher negra pobre e oprimida. Não, e a própria situação da mulher negra de classe média, esse exemplo que tu deu, por exemplo, de alguém olhar para ela pensando, sei lá, em um cliente inferior, vamos dizer assim. Esse pensamento não vai mudar enquanto a maioria da população negra estiver numa situação difícil, porque justamente ela é olhada desse jeito não pela cor da pele, mas porque ela é identificada com essa situação em que a maioria dos negros estão, né? Uhum. Então, até para mudar essa visão aí que pode incomodar alguém que pertence a esse grupo e já esteja uma condição de vida melhor, isso só vai mudar quando o grupo inteiro tiver uma condição de vida melhor, e justamente essa visão que associa ela a pessoas com baixa condição de compra vai mudar, né? É por isso que a gente luta pela Revolução Socialista, né? O Ao Vivo mandou aqui um nota 100 para a gente, e eu quero responder aqui 2 questões aqui. Uma é o advogado Blusão, que está falando assim, que mas esses jovens, né, os jovens mortos pela polícia, que as mães, né, negras não estavam tendo espaço para denunciar, trocam tiro com a polícia com a intenção de tirar a vida do policial. Por que eu tenho pena dele? Que eles tirem a vida do policial. O quê? Qual que é? Na favela? Deixa eu terminar de falar, peraí, eu sei que é revoltante. Esses jovens trocam tiro com a polícia com a intenção de tirar a vida do policial. Aí fiquei com dó do policial agora. É claro que eles teria que ter pena deles. Tirar a vida do policial. Porque eu não consegui estudar. A vida de criança, como ano passado no Rio de Janeiro, 2 crianças, uma de 13 e outra com menos do que isso, 2 menininhas estavam brincando e levaram um tiro de fuzil na cara. E quem fez isso foi o policial. Então, claro que o cara vai querer matar o policial. E entra na favela como se estivesse entrando na casa da mãe dele. Sei lá, nem na casa da mãe dele, não, né? Que ele não vai entrar assim na casa da mãe dele, como se ele estivesse entrando, sei lá, num campo de guerra. Eu só não. Ela Deixa a Stefânia terminar, que ela revoltou. Tá certo. Não, é isso, todo apoio ao favelado que quer matar o policial, porque a gente entende por que ele quer fazer isso. Ele quer fazer isso porque, se ele não fizer isso, o policial vai lá e matar não só ele, como até as crianças da família dele, tá entendendo? Então, ele tem um porquê de fazer isso, de querer atirar para matar o policial. Quem começou não foram eles. Ele está dizendo assim, Silvia, no final, por que eu teria que ter pena dele? Olha, o advogado do Blusão. Bom, se você é advogado mesmo, né, a gente já entendeu essa sua colocação ridícula aqui no nosso chat, né, que é isso aí. Se você é universitário, se você tem acesso à informação, então procura saber. No mundo tem países capitalistas desenvolvidos, né, principalmente na Europa, que tem gente que tem a diferença social, mas que não passa fome, né? Ou você pode ver Cuba, né, que também é um lugar onde as pessoas têm só tem as únicas coisas que Cuba tem saúde, educação, segurança, né? Ninguém passa fome, lá só tem isso lá, né? Lá também tem um índice de criminalidade muito pequeno, né? Então, assim, você está sendo uma pessoa bem hipócrita, né? De não saber que o que gera violência, né, contra a polícia é a violência da polícia, a violência do Estado contra o povo trabalhador, né? Então, assim, vai procurar sua turma, entendeu?
A outra coisa que eu quero... Eu posso fazer um comentário sobre esse comentário? Pode fazer. Então, eu acho até interessante a pessoa colocar isso, porque é o senso comum, né? É o que passa, a mídia passa, então dá para entender porque a pessoa tem esse tipo de pensamento, porque é o pensamento que reina, né? Na classe média, principalmente, e às vezes até nas próprias comunidades, as pessoas que são mais bem estabelecidas, às vezes também elas podem, mesmo ela vendo aquela violência, ela pode ter um pensamento um pouco parecido com esse da porque pessoa que se compra o colocou. discurso da burguesia. A pessoa Isso. ganha um pouquinho melhor que o outro, ela já se sente fazendo parte da burguesia, né? Isso, e também... A ideologia da direita é enfiada dentro da cabeça das pessoas desde que a pessoa nasce, né? Então ela vai achando que o que está certo é a ideologia da direita, né? Isso, e também porque com certeza essa pessoa que falou isso não tem a menor ideia, né, do que é a vida numa comunidade. Com certeza ele não tem a menor ideia. Eu, por exemplo, trabalho numa comunidade, não exatamente no meio, mas com a população, e já num espaço que já, de certa forma, pertence. Eu vejo, que, assim, é uma região que nem tem muita violência. Eles pegam os meninos, tiram dentro do ônibus, mete a cabeça dos meninos no muro, do nada. Eu tenho um colega que está morando agora bem numa região de conflito, lá nessa mesma região. Ele diz que a polícia chega lá atirando mesmo. E esses meninos, eles nem podem revidar com a polícia. Porque se eles revidam, os próprios... Porque a maioria está no tráfico, né? Os próprios manda-chuva do tráfico já eles põem esses meninos também para morrer mesmo. Porque se eles revidarem, a situação é muito pior. Então, eles não... Geralmente, é muito raro. Acontece? Pode acontecer, mas é muito raro. Teria que ver essa estatística, né? Muito raro, porque eles sabem que se um rapaz desses aí do tráfico ameaçado de morte, se ele revidar com a polícia, vai ser uma loucura. Então, não acontece isso. Isso não acontece. Isso que essa pessoa está falando não acontece. Simplesmente não acontece. Não, bem lembrado. Tem dados da região metropolitana. Eu fui pega de surpresa e teria que fazer a pesquisa desses dados. Na região metropolitana de Belo Horizonte, uma vez fizeram um levantamento sobre as mortes de jovens negros. As mortes eram mais mortes do que acontecia em países que estavam em guerra. Então, a pessoa tem que ter dados, ela tem que estudar, ela falar aí passando o que ela escuta no Jornal Nacional, ela não tem ideia do que ela está falando, entendeu? Está por fora, Tem outro... Se fosse o caso, a gente apoiaria, mas ainda tem isso. Provavelmente é, inclusive, uma calúnia, né? Que eles falam justamente para vitimizar o policial, né? Porque tem essa conversa, né? Os policiais são as maiores vítimas de suicídio, né? É muito... Mas é verdade. Isso também é uma verdade. E isso é real. Mas por que eles são a vítima? Estou dizendo que existe essa campanha de querer vitimizar o policial, né? Se fala muito, o policial... aí tem o caso do suicídio, tem isso que tu falou, né? Que, na verdade, eles atacam porque são agredidos. Existe uma campanha aí para tentar vitimizar o policial. E então, isso que ele está falando provavelmente é, inclusive, uma calúnia, né? Se não fosse, a gente apoiaria também, mas com certeza, inclusive... Renê, vê se você acha aquele vídeo dessa semana da polícia aqui na Cracolândia, meia dúzia de policial armado, fazendo paredão com o pessoal. Se isso aí não tinha ninguém atirando nos policiais. Aí a outra coisa que eu quero falar... Bom,
O Revolução Popular mandou uma carinha de óculos com aquela carinha, né, para gente. Aparecida Diniz colocou aqui: não basta lutar como mulher, lute como uma revolucionária. Isso aí. Cadê? Tem mais aqui. Tem uma pessoa aqui, deixa eu só colocar aqui. Reflexão sempre. Simone, fala sobre a pichação em sedes do PCO. Foi o Franklin Limeira, mandou um obrigado. O que aconteceu foi que foram pichar lá no CCBP, lá no coisa, chamando o PCO de nazista. Imagina. A gente é muito nazista, muito. Aí tem uma pessoa aqui. É aquela história, né, que apareceu no Esquenta. Os nazistas que defendem a liberdade de expressão, né? A pessoa aqui, alguma coisa parecida, está falando que a gente estava falando do direito das mulheres negras e não tinha nenhuma negra aqui, não tem nenhuma negra aqui, né? Assim, eu tenho sangue de negro, se servir, eu tenho de índio, de negro, judeu, cigano. Se servir para ela, se eu for nos Estados Unidos, eu sou negra, né? Então, assim... Eu também. Eu acredito que as duas também, eu não sei, mas alguma... Eu acredito que aqui no Brasil é muito difícil alguém não ter sangue de negro em alguma dose. Então, também não devo ter, com certeza. Em alguma dose. Mas a questão... Um monte de gente respondeu aqui, eu achei várias respostas bem legais, né? O Cícero Aparecido: eu sou negro e vocês não sabem nada, não sabem o que são as ruas. A gente... Então explica, então. Não, a questão é que, assim, o PCO é um partido revolucionário. A nossa luta é de classe. E na classe pobre tem branco, tem negro. A gente tem noção que os negros são mais vítimas, enquanto que as mulheres negras são mais vítimas ainda, né? Então, assim, não precisa ter uma pessoa negra aqui para saber qual é a questão aí que envolve... O que a gente quis dizer é que a base da opressão é econômica, entendeu? Poderia ser dito de forma até abstrata, sem dar um exemplo com relação à mulher, ao negro, mas a base da opressão é econômica, porque é a opressão econômica que acaba, na sociedade capitalista, subjugando um ser humano ao outro, entendeu? Então é isso que a gente quis dizer. E essa coisa também devia ver com essa pessoa que está com o movimento identitário, a partir de qual porcentagem, se a pessoa precisa fazer exame de DNA para ela ter a credencial de negro no Brasil, né? Qual é a porcentagem? Qual é a porcentagem? Que, por exemplo, eu trabalho em comunidade. Eu não tenho branco na minha turma, mas negro mesmo, negro, que a gente pode dizer assim, que veio da África e não teve nenhuma miscigenação, é tão raro quanto você encontrar um branco também. No Brasil, é o pardo, a pessoa pode se considerar negra, né? Apesar de não ter o fenótipo, o genótipo, sei lá, esqueci aqui qual que é o genótipo, né? Do DNA 100% afrodescendente, e ela se considera negra. Mas independente disso, né? Independente disso, nem é a questão. Mas eu estou falando assim, essa coisa assim, só pode falar só pessoa. Então a gente vão pintar igual fazia antigamente no teatro americano. Na hora que a gente for falar de a gente pinta aqui, quer dizer, é uma coisa ridícula. Entendeu? Olha, completamente ridículo. Problema que acontece na sociedade, então como
como pessoas que estão nessa sociedade, a gente tem o direito de falar assim. Agora, é claro, a gente sabe que quem mesmo que eu tenha sangue negro, ou a Simone ou a Silvia tenha sangue negro, a gente sabe que na hora de ser discriminado, quem vai ser discriminado mais é uma pessoa que tem internamente a cor negra, tal, mas acontece que o que a gente, a questão não é essa, acontece que sobre os problemas que acontecem na sociedade onde a gente vive, a gente tem o direito de discutir isso sim, tá entendendo? E é por isso que a gente defende a liberdade de expressão, que é para não começar a acontecer esse tipo de coisa aí com mais frequência ainda do que acontece. Porque a gente tem que discutir todos os problemas que acontecem na sociedade, porque a gente também vive nela. Então, isso daí acaba interferindo a gente. Inclusive, por exemplo, a gente está dando o exemplo do negro aqui, mas podia acontecer também com um nordestino, com uma pessoa do norte. Eu sou amazonense aí. Também estou entre as minorias, não é? Então, também eu tenho que discutir todos esses assuntos, que pode acontecer comigo também, entendeu? A gente tem o direito de entender o que acontece na sociedade em que a gente vive. E é isso. Exatamente. Muito bem colocado, companheira. E esse lugar de fala é coisa de identitário. E no PCO não tem identitarismo. Então, homem pode falar de mulher. Nas nossas reuniões de coletivo, aparece homem, participa. Não tem essa frescura, não. Entendeu? Então, vamos lá para a nossa próxima pauta, que tem a ver com a... Eu comecei, aí parei, né? Mas era assim, teve uma reunião no dia 28 de janeiro, né? É um grupo que se denomina Brasil Mulheres, né? Esse pessoal se encontrou na casa da Marta Suplicy. Estou rindo que a minha neta está aprontando aqui do meu lado. E desse encontro saiu uma carta aberta às mulheres... Não, carta aberta Brasil Mulheres. Essa carta é para defender os direitos políticos das mulheres, entre outras questões do feminismo identitário. Estavam presentes várias golpistas aí, tem a fotinho, né? Põe a fotinho aí, Renê, das identitárias que estavam lá. Então, gente, um ponto... Teve acho que 16 pontos, né? Mas 1.10, né, da carta fala sobre... Eu quero saber se alguém entende isso aqui. Promoção da saúde integral da mulher ao longo de todo o ciclo de vida, com especial atenção à mulher idosa, manutenção e expansão dos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, investimento em pesquisas científicas, campanhas preventivas e de estímulo à vacinação, valorização e defesa do Sistema Único de Saúde. Essas são as mulheres que estavam lá, né? Várias golpistas aqui. Deixa eu ver o nome delas aqui, que estavam aqui. Eu não coloquei. Tem uma fotinho, né? Eu tirei um print. A Carmen Lúcia foi convidada, ela chegou lá atrasada, ficou 15 minutos e foi embora. Eu não sei o que a Glaze Hoffman foi fazer no meio dessas mulheradas. Tava até a Neca Setúbal, gente. Uma super, super mulher que realmente faz muito pelos pobres, pelas mulheres pobres, pelas mulheres negras, então, né? É uma pessoa maravilhosa, né? Mas o que faltou nesse parágrafo aí? Parece a Tabata do Amaral também, né? Tabata do Amaral tá lá, Karina. Tem outro print com o nome das mulheres, Renê, coloca aí pra gente. Renê, você está muito devagar hoje. O que aconteceu? As mulheres opressoras do PCO. Bom, Renê, cadê você? Bom, o que faltou nesse parágrafo, Estefânia? Faltou elas dizerem alguma coisa, né? Porque falaram que iam fazer
um milhão de coisas, mas ao mesmo tempo não falaram nada, né? Por exemplo, valorização e defesa do Sistema Único de Saúde. O que é isso? Vão construir hospital? O Itaú vai destinar o lucro deles, né? A Neca Setúbal falou que o Itaú vai destinar o lucro bilionário deles para o SUS, é isso? Não, ela não falou isso. Falou que ia legalizar o aborto? Não falou. Falou que ia fazer a manutenção e expansão dos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres. O que é isso também, né? Pode ser qualquer coisa. Investimento em pesquisas científicas, campanhas preventivas e de estímulo, só generalidades, né? No final das contas, a gente vê que isso daí é uma campanha, na verdade, para promover a frente ampla, né? Porque juntaram sempre o PT. O que dá raiva na gente é que o PT sempre serve ele sempre faz esse papel aí de querer abrir as portas para esse pessoal, né? Porque chamaram o PT para deixar a esquerda destacada ali, né? Porque é o PT, então a esquerda está lá, e aí ao redor da Gleisi, só como a Simone falou, né? Maravilhosas mulheres golpistas, né? Carmen Lúcia, Marta Suplicy. Gente, mas assim, vocês estão deixando. Tem uma coisinha aqui que está escapando. Aqui, manutenção e expansão dos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres. Exato, o que é isso? Ninguém não sabe. Ficou faltando uma palavrinha aí? O aborto. Em relação ao aborto. Legalização do aborto. Nada em relação ao aborto. Nada de legalização do aborto. Elas querem dar a entender que em manutenção e expansão dos direitos sexuais e reprodutivos existe uma expectativa de legalização do aborto, né? Mas é uma coisa assim que realmente é muita expectativa, né? Assim, foi dito que não podia colocar a palavra aborto neste momento que nós estamos vivendo no Brasil. Quer dizer, realmente, eu mandei para você a foto, René. Realmente, são umas falsas mesmo, as burguesas. Ai, peraí. Ai, live com neta é legal. Aline Torres, Ana Estela Haddad, a mulher do Haddad. O que foi fazer lá, né? Bom, mulher do Haddad é PSDB, né? Ana Lúcia Fontes, Aniele Franco, a irmã da... Aniele Franco, a irmã da Marielle Franco, é financiada pela Fundação Ford, né? Já vamos deixar aqui destacado que Marielle deve estar se revirando no caixão, porque o que usam a imagem dela para fazer demagogia não é brincadeira, né? Estou vendo aqui de Jamila Ribeiro. Jamila Ribeiro é a da Prada? Garota propaganda da Prada? Bianca Santana, Carmen Silva, aquela que disse que a gente roubou o celular dela, Cecília Mello, Cláudia Costin, a Djamila Ribeiro, que acha que porque ela ascendeu socialmente, ela fez alguma coisa por todos os negros e negras, né? Todas as mulheres negras. Érica Hilton, Gabriela Araújo, a Gleisi Hoffmann, que não devia ter Érica ido. Hilton, financiada pelo imperialismo também, foi capa da revista Times, está no Instagram da Oxfam Brasil e está numa das matérias do DCO, que mostra também o pessoal que é financiado por uma ONG, agora esqueci o nome da ONG, mas aparece ela. Bom, o sobrenome já diz tudo, né? Hilton, não precisa... Hilton, acabou, Gabriela Araújo, Gleisi, Inês Virgínia, Isabela Del Monde, Juliana Borges, Juliana Linhares, Lilia Schwartz, sei lá, Luciana Santos, Marília Pereira Jorge, Marta Suplicy, que está tentando aí voltar, né, para dentro da política, de tudo quanto é jeito, Natália Dias, Natália Oliveira, a Neca, né, nossa amiga Neca Setúbal, né, dona de banco, Rita Silva. Muito amiga do povo, essa mulher. Totalmente, muito amiga. Marta Suplicy, Natália, Neca, Nina, Patrícia Vanzolini, a Preta Ferreira, filha da Carmen Silva, Rosângela Lira,
Rosisca Darcy de Oliveira, Sheila de Carvalho, a Simone Tebet, né, gente? A Tabata do Amaral, a Tati Bernardi e Vivian Satiro, sei lá. Então, são essas mulheres aí que as identitárias estão protegendo, né? Que não usa nem o nome, nem coloca lá o nome aborto, né? Faltou, sente falta do Magazine Luiza, né? Porque ano passado ela estava, né? Teve um negócio desse ano passado também. Todo ano elas escutavam. Luísa Trajano. O Carlos Santos colocou que a Sheila de Carvalho é a da UNEAFRO, né? Esse bando de mulher identitária aí que não fizeram, né? Fizeram um chazinho da tarde aí na casa da Marta Suplicy, mas botar a mão na massa mesmo e lutar de verdade pelas mulheres que estão morrendo de fome junto com os filhos, né? Que são presas quando rouba miojo no supermercado, né? Isso ninguém se mete a fazer direito. Nada, isso daí foi claramente uma promoção da Frente Ampla. Exatamente, é ano de eleição, né, minhas queridas? Vão querer eleger umas mulheres golpistas aí com essa conversa de somos todas mulheres, então isso é maior do que a nossa ideologia. Com certeza. Bom, vamos passar para a nossa pauta principal. Vou fazer uma explanação aqui e aí a gente discute. A sororidade das identitárias com as mulheres marxistas. Bom, vamos primeiro dizer o que é sororidade para quem não sabe. Sororidade é a união e a aliança entre mulheres, baseadas na empatia e no companheirismo, em busca de alcançar objetivos em comum. O conceito da sororidade está fortemente presente no feminismo, sendo definido como um aspecto de dimensão ética, política e prática desse movimento de igualdade entre os gêneros. Ai, gente, não é bonito? É lindo, né? Eu fico emocionada. Bom, essa semana aí, o Monark, ex-Flow, sofreu, aí eu vou parafrasear o jornalista Mauro Lopes, né? Um ataque brutal, né? E esse ataque brutal veio de todos os lados, tanto da direita quanto da esquerda pequeno-burguesa e dos pseudo-marxistas, né? Porque, assim, o que tem de pseudo-marxista aí também tá fogo, viu? Tudo, né? Porque ele disse durante um programa que ele acha que deveria ser permitido haver partido comunista no Brasil. Não, partido nazista, não. Ai, desculpa! É que... Ato falho. Não, ele falou o seguinte: como existe partido comunista, deveria poder a extrema-direita ser oficialmente representada também por um partido nazista, né? O que é uma discussão válida, até porque no próprio Estados Unidos existe partido nazista, né? Deixa eu terminar, Stefânia, depois você fala. Obrigada. Bom, ele acha que devia ser permitido ter partido nazista no Brasil. E aí, assim, como se não tivesse, né? Como se o Bolsonaro fosse um democrata. Nós temos partidos no Brasil super conservadores, tipo nazista mesmo, como o PSC, o Partido Socialista Cristão, o PSL, o Partido Socialista Liberal. A gente tem partidos fascistas e higienistas como o PSDB, e a única diferença, né, é que não tem o nazismo na sigla. E eles não andam com a suástica do Hitler na roupa, né? Alguns até tentam, mas é proibido no Brasil, e aí, se alguém não for lá e meter porrada no cara, ele também sai andando, porque a gente já viu
há pouco tempo, um cara que estava com uma suástica no braço numa lanchonete, chamaram a polícia foi lá, bateu papo com ele e não fez nada. Então, quer dizer que, assim, é proibido mais ou menos, né? Bom, mas se todo mundo andasse com a suástica, a gente ia pelo menos saber quem são os nazistas de verdade, né? Para a gente poder já tirar da face da terra essa gente. Outra questão importante aqui que eu quero pontuar é que o S de socialista, que existem várias siglas de partido, é só para enganar, só engodo, né? Porque nem de longe esses partidos são ideologicamente socialistas. Então, assim, quem participou do último curso da escola marxista aprendeu que o socialismo, né, é a luta pela abundância material, né? Para ser socialista, você tem que lutar e chegar no socialismo é quando a gente vai ter abundância material para que ninguém passe por necessidades de qualquer tipo, né? Comunismo não é dividir miséria. Comunismo é a divisão da riqueza produzida pelos próprios trabalhadores. Vamos imaginar que a gente chegue no comunismo, que esteja em pleno comunismo. O que a gente vai ter? A gente não vai ter gente passando necessidade, a gente vai ter tecnologia avançada, né? De uma forma espetacular, que a gente vai poder ter os avanços tecnológicos, medicina e tudo mais, à disposição de todas as pessoas, né? Se a pessoa quiser, por exemplo, ter um Apple Watch, ela vai poder ter, né? A gente não vai precisar comer comida envenenada, né? Então, para avançarmos pelo socialismo, é preciso haver um partido verdadeiramente comunista. E para isso é necessário haver verdadeiramente a liberdade de expressão, a liberdade de formação de grupo. Ficou bem claro que todo esse ataque que o monarca sofreu, e também o Kim Kataguiri, né, é a criminalização dos partidos extremistas, né? É uma forma de chegar à criminalização dos partidos comunistas, porque, assim, os extremistas, né? Os nazistas e os comunistas. Inclusive, o Eduardo Bolsonaro, que já tem um projeto de lei para criminalizar o comunismo, correu abrir um processo contra o Kim Kataguiri. O que ele quer com isso? Né? Bom, obviamente, nós tivemos essa discussão no grupo do coletivo Rosa Luxemburgo, um grupo aberto para todas as mulheres revolucionárias ou que querem entender qual que é a luta marxista pela causa da mulher. E aí aconteceu o seguinte, uma companheira lá, que eu não sei se dá para chamar ela de companheira depois que ela fez, ela ficou irritada com a posição do Partido da Causa Operária e, né, com a posição das mulheres revolucionárias que estão lá no grupo, e mandou essa mensagem assim: quero minha desfiliação imediata. Show bolsonaristas às avessas, credo meu, tô com nojo. Vocês são burras, idiotas, agem como gado, ridículas, vermes. Tô puta pra caralho. Rui não verá meu apoio nem no inferno. Partido de merda. Sororidade. Não, ela é tão sem noção que ela show bolsonaristas. Só que quem tá do lado do linchamento que está acontecendo com o monarca, quem está do lado da esquerda nisso daí é o Bolsonaro. Então, se ela acha que o monarca tem que ser linchado, ela está do lado do Bolsonaro, do filho dele, né, que inclusive lançou um projeto de lei aí para criminalizar o nazismo. Da revista Veja. Né, da revista Veja. Então, filha, quem está do lado do Bolsonaro é você, não é a gente não, viu? Não só do Bolsonaro, do lado do Bolsonaro, do PSDB, do João Dória, que colocou no Twitter dele que é um absurdo que o monarca fez, ó, pessoa boa, né, pessoa antinazista, João Dória. Os nazistas fascistas contra os nazistas fascistas, dá para entender?
Ela tá do lado de tudo que é bolsonarista que tem por aí, então infelizmente errou, companheira. É você que tá do lado dele, não é a gente não. E outra coisa, a dizer que a gente age que nem gado, eu queria ver o que ela acha daquelas mulheres da esquerda pequeno burguesa, tipo do PSOL, que tem que vai pro ato do MBL apoiar o coleguinha, né? Porque deve ter algum trato entre eles que ela tem que ir lá. O que é? O que é isso? A mulher que é obrigada a quem financia o Kataguiri? Extrema-direita. O que é? Quero saber. Não, quero saber também o que ela acha daquelas meninas lá do Coalizão Negra que tem que ficar no carro de som, todas falando do mesmo jeito, que a gente até apelidou de voz de Xuxa, né? Todas sobem no carro de som, falando com aquela mesma voz de Xuxa, jogando confete nos homens que sobem lá do grupo delas para falar, né? Porque ninguém quer saber deles, então elas fazem assim elas jogam assim um confetão, que nenhuma lá que foi apresentar o Juliano Medeiros, né? Ela, palmas pro Juliano, né? Querendo colocar ele de um jeito que ele não é, né? Querendo fazer dele uma pessoa muito maior do que ele é, porque ele não é nada grande, né? Ninguém tá nem aí para ele, tanto que ele subiu, ninguém nem aplaudiu, mas ela fez lá o escambau para ver se conseguia tirar alguma emoção de alguém, né? Isso com todos os homens, Douglas Belchior também, né? Quando ia subir, Douglas Belchior, quer dizer, elas ficam lá em cima para fazer o trabalho sujo para os caras, e elas são o quê? Queria saber o que elas são, né? Silvia, quer se colocar? Sim, tanto a questão do monarca, né, que está envolvida nessa situação aí, uma fala específica da pessoa, né, em questão. Primeiro que, assim, o que dá a entender nessa loucura toda, né, contra o monarca, é interessante isso que aconteceu, porque a gente conheceu o monarca, né, porque o Rui deu uma entrevista para ele, porque se fosse, por exemplo, acontecesse isso há 2 meses atrás, eu não sei exatamente quando ele deu a entrevista, a gente nem saberia de quem se tratava, né? Assim, eu, por exemplo, não saberia. E eu acho que a maioria das pessoas da esquerda, histéricas, elas não têm nem ideia de quem se trata. Acho que muitas nem nunca viu esse menino, nem conhece, porque ele é mais do mundo da direita, ele é mais do mundo dos jovens, né? Essa coisa ANCAP, neoliberal, né? Assim. Então, o pessoal soltou os cachorros em cima do menino sem nem saber de quem se trata. Essa que é a verdade. Eu falei em vários grupos que eu participo assim, falei, gente, esse menino não é fascista. Não é nazista. Ele não é fascista, ele não é nazista, ele é um menino, tem a cabecinha dele lá e tudo, mas não é. Então, quer dizer... Não, com certeza, a maioria nem viu o vídeo que ele falava sobre o nazismo. Ouviu lá o pedacinho e falou nazismo, mas a opinião pública já estava de tal forma configurada, que a pessoa ela não para nem para pensar. Isso é uma loucura, esse negócio, exato. Entendeu? E sabe o que dá a impressão? Sabe o que me deu a impressão? Que a esquerda quer que tenha uma lei contra a defesa da liberdade de expressão. Então, quer dizer, é proibido você defender a liberdade de expressão. Ele usou o jeito dele lá de falar, ele não teve maldade, no final das contas é isso. Exato. Ele não teve maldade no que ele falou. Exato. Agora, o que ele falou, não tem absolutamente... Ele só... É aquela ilusão, né? É o menino... Quando o Rui conversou com ele, dá essa ilusão no sistema, né? Assim, nós somos bacana e tudo. Não tem maldade, né? No final das contas é isso. E eu queria fazer uma coisa que a respeito da fala dessa pessoa, que foi mostrada aí, que ela fala assim, vocês são burras. Isso é muito interessante, porque isso é o que os homens costumam falar com a mulher, você é burra, entendeu? Exatamente. Então, o que acontece, que eu vejo muito em grupo também, tudo, existe quer dizer, é como se as mulheres não pudessem pensar por elas. Ela só pode pensar aquilo que
que está que virou um senso geral, né? Entre o feminismo, por exemplo, na esquerda. Quem não pensa assim, você é burra. E por que você é burra? Porque você é mulher. No fim, Olha só. ela está sendo altamente opressora das mulheres. Ela não entende que uma mulher ela pode pensar diferente de outras mulheres. Ela não é gado, né? Até usando a expressão dela, nós somos gado que vai falar assim, todas as mulheres pensam igual, todas as mulheres têm que pensar que o monarca coisa, porque se você é mulher, você é obrigada a achar que o monarca tem que ser jogado na fogueira. Se você não acha que ele é jogado na fogueira, você é burra. Né? Não, assim. Não, é muita arrogância. Eu acho muito arrogante a pessoa que chama a outra de gado, né? E ainda mais o PCO, né? Chama a pessoa é arrogante ao ponto de chamar o PCO de gado. Olha só. Logo o PCO. Olha, Renê, coloca aquele outro print lá que eu te passei. Não, o print do cara falando que a gente repete os machos do... Aí é assim, eu moro em Santo André, né, região do ABC, participo de um grupo que chama Santo André contra o Bozo, e aí tem um cara lá que ele não gosta do PCO de jeito nenhum, né, ele é negro, identitário, e aí qualquer coisa que eu posto lá, ele vai lá e fala um monte, né? Aí ele colocou o PCO... e aí eu coloquei lá que ia ter a reunião do coletivo João Cândido ontem, né? E acho que foi isso, porque eu coloquei de João Cândido e coloquei hoje sobre o pessoal da Célula Internacional. Mas aí ele falou assim que não ia participar, que imagina, tudo... Né, chamando o pessoal do PCO que não sabe nada, porque essa pessoa ele fala que o marxismo, que o identitarismo saiu do marxismo, que até agora eu não sei como. Mas aí eu falei assim, bom, né? Então ele fez várias críticas, eu coloquei, bom, e alguma vez você discutiu diretamente com o PCO essas questões? Porque assim, entra lá na reunião do coletivo e discute com o pessoal, né? Aí ele colocou para quê? O PCO parece o cara do BBB que só faltava perguntar se podia chamar preto de escravo, mas estava só querendo aprender. Me respeita, se respeite. Você é mais inteligente que defender o operário Neymar. Deixa o Rui defender quem ele quiser, mas você ainda é dona do seu pensamento, né? Aí, o que eu posso falar disso, gente? Olha, de novo, volta essa mesma questão da tutela sobre as mulheres, né? Eu vejo na conversa dele a mesma coisa, falando assim, olha, você é mais inteligente, quer dizer, na verdade, ele está tutelando o seu pensamento. Você não pode pensar assim, você é tão burra assim, né? É isso que ele está atrás. Você é tão burra assim, não acredito. Eu acho que isso daí Eu acho. Mas homem ou mulher, não interessa, homem ou mulher. Eu acho que é homem, mas claro. Não, é homem, essa pessoa é homem, mas é assim... homem. Mas o que está por trás disso é isso. Que eu acho que o que está na fala dele é isso. Você não você não pensa. Se você pensasse, ele está falando isso, se você pensasse... Você não ia seguir do PCO. Você ia pensar igual eu. Se você pensasse, você ia pensar igual eu penso. Exatamente. Mas você é burra, então você não pensa igual eu penso. Agora você pensa igual outra pessoa pensa. Estefânia, fala. Não, agora eu acho que isso daí também é um homem com raiva de ver que tem uma mulher que é mais corajosa do que ele, né? Um homem incomodado com isso, porque vamos ser sinceros, para defender o marxismo, a gente está vendo, né? O linchamento que os ignorantes fazem, né? Você tem que ser uma pessoa muito corajosa, né? Então, com certeza, deve incomodar esse homem aí ver que tem uma mulher que tem uma coragem que ele não tem, né?
Então ele vê, essa mulher aí vai contra o que eu penso, essa daí eu não vou poder dominar. Então eu vou tentar desqualificar para ela voltar para um rumo que eu consiga dominar ela, porque esse daí eu não tenho coragem de me adentrar, né? Então ela realmente vai sair do meu alcance, né? E eu acho que é uma desqualificação, né? Uma desqualificação. Em vez da pessoa entrar num debate e falar, não, eu não concordo com você, né? Rever ou não concordo com o PCO, ele poderia falar assim também, né? Eu não concordo com essa posição do Rui que você está apresentando aqui. Eu não concordo com o marxismo por causa disso, porque a minha visão é essa. O que ele faz? Desqualifica a capacidade da pessoa da mulher, né? Isso é muito interessante porque é com as mulheres que acontece isso. Isso acontece muito comigo em grupos dessa esquerda pequena burguesa, que a pessoa não sustenta o debate, aí no ponto ela sempre coloca, mas você está pensando por si mesmo? Não, você não está repetindo a fala? Pensa bem se você... A outra, aí uma vez falou assim, você não devia seguir esse cara, o Rui, né? Seguir o pensamento dele. Eu falei assim, bem, essa é a sua opinião, né? Eu já considero ele uma pessoa, um analista excepcional, um marxista importantíssimo, pelo menos para mim, para a construção do meu pensamento. E eu falei com ele, você está me tutelando? Ele é um professor universitário, inclusive. Eu falei assim, pois é a minha humilde opinião de professora, de professora municipal, né? Quer dizer, é aquela coisa que ele... eu falei, eu pensei que você estava tutelando. Aí ele falou, não, desculpa qualquer coisa. Eu falei, achei que você estava me tutelando minhas posições políticas. E uma outra, o mais engraçado foi uma outra também, que é professora universitária, ela me chamou no privado, e tipo assim, porque ela é desse negócio assim, indígena, então as coisas, até uma coisa assim meio mística dos indígenas, ela falou, não, Silvia, mas eu vou mandar para você uns textos, tipo assim, parecia evangélico querendo te doutrinar, entendeu? Eu falei com ela, pode ser que algum dia eu chegue aí no seu nível, mas, por enquanto, eu estou muito envolvida com o marxismo, então eu estou estudando isso. Quem sabe um dia eu chego lá aí onde você chegou, né? Mas eu achei engraçado foi isso, quer dizer, você está no caminho errado, né? Eu queria fazer uma colocação também, eu concordo com tudo que vocês falaram e vou pôr mais um ponto, que é o seguinte, porque a gente está ouvindo bastante isso das feministas, chamando a gente que as mulheres do PCO reproduzem o que os machos do PCO falam, e que a gente, então, é isso, né? Chamando a gente de burra, que a gente não sabe pensar, tal. Essas pessoas, elas desconhecem o que é um centralismo democrático, entendeu? Que tem no nosso partido. E aí, parece e elas têm a ilusão de que o discurso delas sai da cabeça delas, né? Não vem de lugar nenhum. Quer dizer, elas acham que elas, por acaso, não estão sendo influenciadas por nada. Só que elas estão sendo influenciadas pelas piores forças que existem, né? Que é a força que vem do imperialismo, né? Ela não... Só que é tão bem disfarçada essa influência do imperialismo na consciência das pessoas que elas não sabem mais de onde vêm as ideias dela. Elas acham que é porque elas que têm aquela ideia mesmo, só que não, filha. Você acha que as grandes empresas fazem alguma coisa porque elas se adaptam? Não, na verdade, elas fazem você se adaptar a elas. É uma coisa assim que... Gente, eu não sei onde que eu caí. Você... a Estefânia logo começou a falar, e eu já... você está falando do centralismo democrático, né? Isso. Foi logo no princípio, você começou a falar e caiu.
Esse pessoal desconhece, essas mulheres desconhecem o que é um centralismo democrático, porque estão num partido que não existe isso. Então, elas têm que ficar brigando dentro do partido delas para poder fazer alguma coisa, para poder ter alguma ação. E elas desconhecem o que é um centralismo democrático. Eu entrei no PCO, né? Um dos motivos é porque o PCO tem centralismo democrático, entendeu? Que assim, a gente debateu, a gente tirou a ação, todo mundo vai fazer a mesma coisa. As mulheres dentro do partido têm muita voz, entendeu? E aí esse pessoal não sabe o que é isso, não sabe. E aí fica com essa ideia aí de que a gente está perdida dentro de um partido. Não, as mulheres do PCO, elas sabem muito bem onde elas estão. A gente sabe muito bem onde a gente está e o que a gente defende. A gente não precisa reproduzir os machos do PCO, né? Porque, assim, todo mundo do PCO, mulheres, homens, homossexuais, quem for, né? Qual a orientação sexual, sei lá o quê, porque esse pessoal fica aí dividindo tudo, a nossa luta é a luta de classe. Entendeu? A nossa luta é a luta de classe. Esse pessoal desconhece o que é isso e ficam aí tentando achar que a gente não pensa, que mulher do PCO não pensa. A gente pensa e muito. E a gente não só pensa, a gente age. Que essa foi o outro motivo que eu vim para o PCO. O PCO é na prática. Não fica só masturbando as ideias. Né? É isso. Por exemplo, a gente tem esse programa aqui, a gente pode falar o que a gente quiser. Ninguém diz pra gente o que a gente tem que falar aqui. Qual partido tem isso? Qual partido tem um canal no YouTube com muito inscrito, como é o do PCO, com vida muito ativa e que dá um espaço para as mulheres do partido falarem assim, que nem a gente está fazendo aqui? Eu não sei. Acho que nenhum, né? E uma coisa também que eu queria comentar é que eu acho que acontece um pouco com as mulheres, o que acontece com a classe operária de modo geral, né? É essa tutela, né? E os setores oprimidos de um modo geral. Quer dizer, quando uma pessoa da classe operária, do setor oprimido, ele expressa um pensamento que não é o dominante na pequena burguesia, por exemplo, então isso é considerado para esse pessoal um sinal de inferioridade. Você não pensa o que nós pensamos, nós somos universitários, nós somos professores universitários, nós somos... a gente participa de palestras, temos representação no parlamento, na vida parlamentar. Então, se você não pensa igual, você é mulher, você não pensa igual a gente, é uma inferiorização que eu acho que acontece com a classe trabalhadora de um modo geral. Quer dizer, reflete na mulher, que é um setor oprimido, o mesmo preconceito que acontece com a classe operária. Então, com essa questão, é a classe operária que levou porque a pequena burguesia fala isso, que a classe operária é quem levou o Bolsonaro ao poder. Foi o voto dos operários que levaram, porque se não fosse o voto dos operários, o Bolsonaro não levaria ao poder, não estaria no poder. Então, eu acho que expressa essa coisa, né, quer dizer, você é oprimida e, não sei se eu expressei bem o que eu estava querendo dizer. Não, perfeito. Acho que eu fiz uma confusão aqui. Tem toda a razão, é isso mesmo. Aquela coisa, é aquele tipo de gente que para se sentir melhor, como ela é aquele tipo de gente que, como não é grande coisa, para conseguir se sentir melhor tem que inferiorizar o outro, né? É isso. A gente está aqui, já são 8h40, passou muito rápido. Eu só quero fazer 2 comentários aqui que eu vi antes da gente terminar, que é
A Maria falou que elas sabem o que é o centralismo democrático, elas não concordam com o centralismo democrático. Bom, está no direito delas, né? Nós acreditamos no centralismo democrático, na luta, né, pela Revolução Socialista, e não é com o identitarismo que a gente vai chegar lá. Olha, eu posso falar sobre isso. Não, é rapidinho só falar uma coisa sobre esse, né? Porque eu acho que um exemplo ótimo da funcionalidade do centralismo democrático é o negócio das eleições, né? Como já foi dito, no PCO, os recursos dos candidatos eleitorais ficam centralizados e todos os candidatos do partido vão receber a mesma coisa. Agora, se não tem isso, justamente você tem um partido que se diz de esquerda, mas os candidatos vão atrás do seu próprio, cada um pode ir atrás do seu próprio recurso para as eleições e muitos deles vão receber como bolos, por exemplo, recurso do imperialismo, recurso de forças que vão até contra o que o partido se propunha a ser, mas como não existe centralismo, fica cada um por si, o que vai acontecer? Os mais fortes que vão predominar. Não vai ter lugar para aquele que quer realmente ser íntegro e fazer um programa que seja realmente de esquerda, por exemplo, né? Cada um que for lá se vender vai predominar e vai virar uma putaria, como a gente vê que né? É uma putaria, por isso que é uma merda, por isso que cada um faz o que quer, por isso que tá nessa merda, entendeu? O PT, por exemplo, o maior partido, cada um faz o que quer lá. É por isso que está nessa situação. Tem gente dentro do PT contra o Lula. Que é isso? E são contra e agem contra. Vira vários partidos em um só, no final já não é partido nenhum. Cada um cuidando do seu umbigo, né? No final das contas. Da sua conta bancária, cada um cuidando da sua... Fala, Silvia. Essa questão do centralismo democrático é interessante porque ela representa, no meu caso, por exemplo, uma confiança no partido, uma confiança nas decisões, uma confiança no programa do partido. Então, o que eu acho interessante, por exemplo, no meu caso, que eu moro longe da onde, né, tem o maior movimento do partido, muitas vezes eu não posso participar, né, das decisões, geralmente eu não participo nem nada. Mas eu construí uma determinada confiança que eu sei que eu posso confiar naquela decisão, entendeu? Porque eu sei que tem ali tem um princípio que rege aquilo. Então, muitas vezes, eu realmente não... Acontece um fato, por exemplo, político, e às vezes eu fico meio confusa mesmo de como interpretar aquele fato. Eu não tenho as informações, né? Ali no partido que eu sinto é o seguinte, é muita gente discutindo aquilo, uma pessoa como o Rui, que é um expert em marxismo, né? Uma pessoa e na luta também, não só intelectualmente, mas que está no desenvolvimento da luta. Então eu falo assim, por tudo que eu já vi, todos os cursos que eu já vi do Rui, todas as discussões, todos os trabalhos, já participei de célula, conheço um aqui, outro ali, já fiz aqui em Belo Horizonte, quando estava mais movimentado, participava. Então, eu construí o quê? Uma confiança nessas decisões. Posso vir a divergir de alguma coisa? Sim, mas eu fico segura para me posicionar, entendeu? Então, por exemplo, nesse caso do Monark, se não fosse essa questão do centralismo democrático, eu ia estar caindo na esparrela, entendeu? Eu ia entrar e falar, nossa, é mesmo, o cara falou, eles têm razão, mas eu espero um pouquinho e falo assim, deixa eu ver deixa eu ver o que está no jornal, deixa eu ver o que está no DCO, o que falaram na reunião de pauta. Aí, claro, o Rui, que elabora muito, né, muito mais, assim, por causa da cultura marxista mesmo que ele tem, que é extraordinária, né, a cultura geral. Então, eu falo assim, poxa, aí eu vou pensar, né, tem sentido? Tem coerência? E é um partido extremamente coerente, né? Não, e as olha, decisões... eu me lembro
eu não me lembro de nenhuma posição do PCO que, tipo, eu aceitei a contragosto, assim. Realmente é sempre de uma coerência tão grande que você acolhe aquela posição com muita naturalidade, porque faz sentido, porque não é uma coisa que você que chega para você engolir assim a seco, é realmente coerente, você vai vivendo aquilo e faz sentido, entendeu? Então é natural, não é? Você não aceita nada com dificuldade porque justamente é muito coerente, não é putaria. É isso, é coerente, é debatido, a gente tem reuniões de célula semanalmente para debater a política do partido. Então, assim, sabe, desculpa aí, tá? A gente é a favor do centralismo, desculpa o caralho, né? A gente é a favor do centralismo democrático. O nosso programa já devia ter acabado faz tempo, mas a conversa está tão ótima. Entrou um membro, mas eu perdi, porque eu caí, e aí eu perdi. O Renê, tem como você achar quem é o novo membro? E o Revolução Popular do Brasil mandou um superchat colocando o seguinte: olha o absurdo, gente. PT no Distrito Federal criou um vídeo de criação de um comitê de luta. No vídeo não aparece Lula, mas aparece o Haddad 2 vezes. O que o Haddad tem a ver com o Distrito Federal? Não, eu também não entendo o poder que esse Haddad está tomando dentro do PT, né? O que o Bolsonaro está fazendo aí? Não sei o que. Tira o Bolsonaro daí. Renê, depois a gente vai conversar, hein, Renê? Olha, gente, eu queria agradecer ao novo membro que entrou, mas eu caí, aí eu perdi, tá bom? Que joia, né? Seja muito bem-vindo. E é isso, gente. Por hoje vamos ficar por aqui. A discussão está muito boa, mas o programa já passou bastante do tempo. Eu gostaria de agradecer muito a participação da Silvia. Ela falou que ela era tímida, mas ela não é tímida, não. Foi ótimo, adorei. Que bom, também gostei de participar. Eu acompanho, assim, às vezes, né, mais por causa do horário. Mas eu gostei muito de participar. Tudo. Tem uma pessoa que me perguntou de que partido eu vim, de nenhum. O primeiro partido que eu me filiei e estou militando é o PCO. E é isso aí. Agradecer todo mundo do chat aqui. Tem muita gente que não é membro, torne-se membro, se inscrevam no canal COTV e no TV Mulheres também, tá? Para a gente levar a nossa discussão. A gente também tem no DCO o Pauta Mulher... Não, é Pauta, Estefânia? No DCO, não, é Portal Mulheres. Portal Mulheres, no DCO, que a gente tem as matérias escritas pelas mulheres do coletivo Rosa Luxemburgo. Tem 3, 4 matérias, pelo menos, por semana, no Diário da Causa Operária, no Portal Mulheres. Muito obrigada a todos e até a próxima semana. Boa semana, gente. Obrigada. Para vocês também. Boa semana. Tchau. Tchau. Em 2022, o Brasil como nação completará 200 anos. O mais importante movimento cultural brasileiro, a Semana de Arte Moderna, completará 100 anos. Há 100 anos também, líderes operários fundam o Partido Comunista Brasileiro, inspirados pelo exemplo da Revolução Russa de 1917, e jovens oficiais do Exército iniciavam uma revolução.
Seria a maior transformação que o Brasil já conheceu. Qual é a posição revolucionária sobre esses mais de 500 anos? O que pensaram, de certo ou errado, inúmeros intelectuais sobre este país? Chegou a hora de passar o Brasil a limpo. Para isso, em fevereiro, assista ao curso Brasil, uma interpretação marxista de 5 séculos de história, da Universidade Marxista. O curso será realizado em 4 etapas durante todo o ano, num total de 120 horas. A primeira etapa começará em fevereiro e as inscrições já estão abertas. Para mais informações, acesse universidademarxista.pco.org.br.